em regiões geladas da Terra. E como é que elas fazem para sobreviver? Uma das coisas que garante é a possibilidade de comer peixe, de obter animais marinhos. E se faz isso porque consegue furar o gelo e pescar lá. Você está vendo aí, são fotografias, não são ilustrações. Então as fotografias, o gelo só fica na parte de cima. Por que que a água não congela por inteiro? Será que a lógica não seria virar todo um bloco de gelo, como que acontece, por exemplo, na tua casa? Ou seja, a gente pega as forminhas, coloca a água nelas, põe no congelador e depois de um tempo você vai ver que você tem uma pedra de gelo inteira. Não fica só o gelo congelado em cima. O que que acontece aí? Bom, aí a gente tem um outro aspecto importante para falar sobre a água, que é o comportamento do volume e da densidade da água com relação à temperatura. O normal de uma substância é que quando ela seja aquecida, ela aumente o seu volume. E quando ela seja esfriada, ela diminui o seu volume. Daí nós temos a grandeza densidade, e é inversamente proporcional ao volume. Então, se eu aqueço uma substância e ela aumenta de volume, a tendência é que a sua densidade diminua. E o contrário também é verdade. Se eu resfrio uma substância e diminuo o seu volume, a tendência é que a densidade aumente. E a gente sabe que a tendência dos materiais menos densos é subir, dos mais densos é descer. É o que acontece quando você tem um lago numa região gelada. Essa água que fica na superfície, me acompanha aqui na tela, fica em contato com o ar que vai resfriando, essa água também vai resfriando, com isso aumenta a densidade da água e ela tende a descer. Agora, a água ela tem um comportamento diferente, que é o que chama a atenção da gente. Eu queria que você não tirasse o olho da tela. Eu estou mostrando aí para você um gráfico que tem a densidade da água em função da temperatura. Então observe o seguinte, aqui a gente tem a temperatura aumentando, aqui para a direita, e a densidade diminuindo à medida que a temperatura vai aumentando. Então olha, densidade é massa sobre volume. O que acontece? A densidade vai diminuir quando o volume aumentar. E o volume vai aumentar sempre que a temperatura também aumentar, que a gente vê uma variação de temperatura positiva. Agora, eu queria que você ficasse de olho. Lembra que nós estamos falando sobre água. Bem aqui, ó, nesse intervalo específico da densidade da água. E aqui a gente fez um zoom na imagem e você tem essa curvinha que aparece bem aqui assim, ó, muito discreta, que aparentemente não tem nada de especial, mas olha como é que ela aparece aqui, ó. Tem uma diferença fundamental que precisa ser percebida. Repara que no gráfico que nós mostramos inicialmente, a temperatura está dividida a cada 20 graus Celsius. E aqui, quando a gente fez um zoom, a gente teve a oportunidade de olhar um intervalo muito pequeno dentro desses 20 graus. Especificamente, eu gostaria de chamar a atenção para o intervalo de 0 até 4 graus Celsius. Observe que a gente tem aqui uma espécie de parábola invertida. E na temperatura de 4 graus Celsius, nós temos a maior densidade da água. Daí o que acontece? Se nós obtemos a maior densidade da água em 4 graus Celsius, e o que é mais denso tem a tendência a ficar embaixo, à medida que a temperatura for resfriando e a água for resfriando e ela vai descendo, ao chegar em 4 graus Celsius, ela vai ficar lá embaixo na superfície e não consegue mais subir, cessando as correntes de convecção. Então a água fica parada. Com isso, o que vai acontecer? Nós temos a estratificação térmica da água. A água a 4 graus fica lá no fundo do lago, e aí você tem uma camada acima de 3 graus, uma de 2 graus, uma de 1 grau e uma a 0 grau, e a camada que ficar na superfície de cara para o vento, que vai ficar resfriando, 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 essa é que vai formar a camada de gelo. O que acontece? Isso permite que as pessoas consigam, inclusive, viver em locais muito gelados. O que seria dos seres humanos nesses locais se nós tivéssemos a dilatação da água normal, como acontece com as outras substâncias? O que nós estamos mostrando para você aqui é que a água ela tem uma dilatação anormal. É a chamada dilatação, esse nome é importante, dilatação anômala da água. Anômala que significa anormal, fora dos padrões. E isso acontece exatamente aonde? De 0 a 4 graus. O que é que tem de anormal aqui? Observa a densidade aumentando. Para que a densidade aumente, seria necessário que o volume diminuísse. Mas como é que o volume pode estar diminuindo se eu estou aumentando a temperatura do sistema?
A água, por conta daquela estrutura da molécula que a gente mostrou, ela se comporta de uma maneira diferente, exatamente dentro desse intervalo de 0 a 4 graus. Explica isso também o fato de quando a água congela, a densidade do gelo ser menor do que a densidade da água. E aí nós temos, são mais uma vez, fotografias de icebergs. Tem aquela expressão que diz, eu sinto que tem mais coisa por trás dessa história. Isso aí é apenas a ponta do iceberg. Então quando a gente fala a ponta do iceberg, o que você está querendo dizer? É uma referência à física. O iceberg tem é gelo. O gelo ele tem uma densidade 0,9 gramas por centímetro cúbico. É muito próximo da densidade da água, que é 1. Então seria 90% da densidade da água. Por conta disso, quando o gelo fica na superfície da água, então você tem 90% do volume do gelo submerso e apenas 10% do lado de fora. É a ponta do iceberg. Então você vê aí pela fotografia que tem logo aqui acima de mim, essa fotografia eu acho interessante porque ela mostra, tem um barco presente e tem uma pessoa. Pelo tamanho da pessoa, você tira o tamanho da ponta do iceberg. E se eu estou te dizendo que isso aqui, deixa eu riscar aqui na figura, me acompanhe. E se eu estou te falando que essa ponta do iceberg, ela se refere a apenas 10% e que os outros 90% é o que aparece ali embaixo, então tu dá por vista a quantidade, a massa de gelo que você tem aí por baixo quando você faz uma referência ao iceberg. E aí eu queria aproveitar esse momento também para dar uma explicação de uma coisa que ao longo das semanas as pessoas ficaram mandando mensagens, desde que eu anunciei na semana passada que o tema de hoje era água, e essa é uma dúvida que as pessoas têm. É uma coisa que se discute lá na biologia, na particologia, acaba falando em química também e vem bater aqui na física. Me perguntaram essa semana assim, Delfrânio, se eu tiver um copo cheio de água, cheio até a tampa, já para transbordar, até a boca do copo, com uma pedra de gelo. Quando esse gelo derreter, a água vai transbordar, não vai? As pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque inclusive já foi discutido em prova. O que acontece? Se você coloca uma pedra de gelo no copo, depois enche esse copo com água e a pedra de gelo vai subindo, 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 até que deixa na condição de transbordamento. Quando o gelo derreter, o que vai acontecer com a água? Nada. O nível da água vai continuar o mesmo dentro do copo. Por quê? Por conta disso que a gente está falando do iceberg. Por conta do que nós falamos da dilatação anômala da água, da estrutura da molécula de água. A água é uma substância que quando congela, ela aumenta de volume. Então o gelo ele ocupa mais espaço do que quando ele era água. É a mesma quantidade de moléculas, mas ocupando um espaço maior. Por conta daquela arrumação, de não ser um ângulo de 180 graus, de ser uma molécula que parece um tetraedro, na hora que você tem a arrumação do cristalino, da rede cristalina que se forma, tudo bonitinho, das moléculas de água, formando o sólido, que é o gelo, eles ocupam um espaço maior do que as moléculas de água soltas no estado líquido, no estado fluido. Então, por conta disso, na hora que você tem o gelo flutuando sobre a água, a porção submersa do gelo já ocupa o espaço equivalente ao bloco inteiro. Então, não. Nesse caso, quando o gelo derreter, ele não vai fazer com que a água transborde. Por que as pessoas têm me perguntado isso? Porque dá confusão na interpretação lá na aula de biologia. Quando se fala das geleiras. E que com o aquecimento global, o derretimento das geleiras, isso poderia aumentar o nível dos mares. Mas peraí. O mar é o copo cheio de água. Mas a geleira não é um iceberg, que já está dentro da água. É um blocão de gelo que está fora d'água. Aí convenhamos. Se eu voltar para o meu exemplo do copo com água, encho ele com água e venho e coloco o gelo depois, a água já vai transbordar de saída, ok? Então é importante que não se faça confusão com isso. Agora eu volto aqui para a tela para continuar falando da densidade da água. A gente mostrou um gráfico da densidade e é importante também que a gente enxergue o volume